Fala rapaziada, tudo tranquilo? Estamos chegando para mais um vídeo no canal, galera. Nesse momento vou estar comentando com vocês sobre um assunto que está repercutindo pra caraca, praticamente um pós-jogo, rapaziada. Vasco 2, Atlético Paranaense 1, uma vitória heróica do Vasco da Gama, na raça, com alma, com coração, com disposição. E aqui eu vou estar comentando com vocês aqui alguns detalhes sobre a partida. Dá pra dizer realmente que o Vasco é o time da virada. Eu acho que pela maneira que o time fez o placar, eu acho que dá pra falar isso com muita convicção. Fica conectado aqui comigo nessa resenha que tem muita coisa pra dizer pra vocês aqui sobre essa partida, esse duelo, esse jogo que era tão esperado depois de toda a treta e toda a polêmica do jogo de segunda-feira. Fica conectado aqui comigo. Antes mesmo de estar comentando com vocês um pouquinho mais sobre esse assunto, Vasco Atlético, esse 2-1 a favor do Vasco da Gama, eu vou te convidar a fazer sua inscrição no canal, que é muito importante para fortalecer, para ajudar. Vocês estão acostumados, eu falo isso todo vídeo, praticamente antes de comentar para valer sobre o assunto da resenha, eu falo essas coisas todas porque eu preciso muito da sua ajuda, da sua moral, da sua colaboração, para que tudo isso aqui venha chegar em outras pessoas, em outros malucos pro futebol, sabe? Se tu se inscrever, ativar notificações, deixar uma curtida, deixar um comentário, depois de você assistir esse vídeo, tu vai fortalecer pra caraca essa correria, sabe? Dá uma olhadinha nas playlists, tem uma parte ali Vasco da Gama, Vasco tá até representado na estante Copas aqui o Vasco. Tem ali outros clubes grandes, vocês podem encontrar algumas resenhas que eu já gravei aqui sobre o Atlético Paranaense. Tá aqui também o Furacão, olha o Furacão aqui, ó. E eu vou deixar o lema que vocês já estão acostumados a cada vídeo. Avisa lá que o Jonathan Lucas tem um canal no YouTube, é verdade, pode espalhar pra geral. Rapaziada, que jogo, sabe? Eu falo jogo assim pela emoção, pela adrenalina, pelo resultado final a favor do Vasco. E, mano, vou falar algo pra vocês aqui, sendo muito sincero, eu acho que foi o jogo, assim, pra uma virada de chave pro Vasco na temporada, sabe? E olha que o Vasco ficou devendo futebol, o Vasco não jogou bem. Teve vários momentos da partida, assim, que eu vi o Vasco batendo cabeça na defesa. Não conseguindo trocar passes ali na saída de bola, o João Vitor errando, o Maicon entregando todo momento. Só que veio um cenário do jogo que eu acho que dá para ter uma compreensão do tamanho do Vasco, do que o Vasco representa e o que é o Atlético Paranaense nessa temporada, sabe? O Furacão mais uma vez saiu na frente, o Furacão teve 1-0 no placar por um tempinho assim do jogo e teve um Vasco ali que não estava conseguindo se encontrar na partida. Então, se o Atlético se arriscasse um pouquinho mais, assim, tivesse um pouco mais de qualidade para chegar no ataque, dá para fazer mais um gol e talvez matar a partida. Só que o Furacão não conseguiu fazer isso. O Furacão não conseguiu liquidar o Vasco, não conseguiu aniquilar o Vasco na partida. E olha que teve 1-0 ali, o Vasco batendo cabeça na defesa, o Vasco talvez tá ali em certos momentos da partida, tava mais próximo do Vasco tomar o segundo gol do que buscar o empate, só que o Atlético não foi o Atlético das últimas temporadas, sabe? E eu achei que nesse jogo o Atlético viria com um espírito diferente. Falei, mano, esse jogo de quinta-feira vai ser pesado. Pô, esse jogo de quinta-feira o Atlético vai vir mordido, vai vir com tudo. Achei isso na boa parte do jogo assim, mas depois, quando eu vi o cenário da partida 1-0, o Atlético não matando o jogo, eu falei, mano, se o Atlético perder esse jogo vai ficar muito feio, sabe? Porque, pô, o Atlético saiu de segunda-feira bolado com todo mundo, com a arbitragem, com o cara lá que agrediu os jogadores, com toda a confusão. Veio pro jogo de hoje, pô, com espírito para ganhar, pô, demonstrou algo diferente em campo, ali no início do jogo, primeiro tempo, só que depois foi mais do mesmo, sabe? Eu acho que o Atlético, mirando um título no ano centenário, não podia mesmo deixar escapar essa vitória no São Januário, não podia perder pelo cenário que foi a partida. Se fosse um jogo que o Vasco passou por cima, que o Vasco amassou, aí eu acho que uma derrota seria um pensamento diferente pela circunstância que foi a disputa, mas não foi por esse lado. O Vasco jogou muito mal, entendeu? Melhorou um pouco no segundo tempo quando entrou o Gringo, o Leandrinho hoje, em comparação ao jogo de segunda, não entrou bem, jogando ali pelo lado esquerdo. Então o Vasco não foi bem no jogo, ganhou na raça, no coração, na alma, com disposição e todas essas coisas. Foi mais esse aspecto da disputa. Então, eu acho que pro vascaíno ficou o sentimento assim, tipo assim, dá para passar de fase, dá para buscar uma classificação lá em Curitiba, entendeu? E não, tipo assim, não teve o gol do Vegete, mas teve lei do ex, do Hugo Moura, que teve o gol no lado segunda-feira, hoje balançou as redes, um gol praticamente espírita, nos últimos lances assim
de partida, um gol muito heróico. Se eu tivesse na arquibancada, mesmo sendo flamenguista, gravando esse gol, eu ia ficar maluco do lado dos vascaínos, entendeu? Até um parceiro aqui no Morro que foi no jogo, eu pedi pra ele mandar uns vídeos da arquibancada pra espalhar aqui pra vocês terem noção de como é que foi mais ou menos a festa dos vascaínos na arquibancada. Mas, mano, foi uma vitória gigantesca do Vasco, sabe? Pra lavar a alma. Entendeu? Eu acho que o Vasco sai grandão desses dois jogos contra o Atlético, dois jogos com cenário parecido, que o Vasco venceu na marra, com disposição de virada, e hoje foi muito mais especial, porque era aquele jogo assim que eu pensei que o Atlético não ia vacilar. Falei, pô, o Atlético não vai perder duas vezes pro Vasco, ainda mais o Atlético, que é um time muito complicado de se enfrentar em competição de mata-mata. Falei, pô, o Atlético não vai perder novamente o Vasco. O Atlético foi e perdeu. Então acho que o Furacão sai muito enfraquecido desses dois duelos contra o Vasco, principalmente o de hoje. Eu acho que o jogo de hoje do Vasco foi um pouco abaixo em comparação de segunda-feira. E o Vasco mesmo assim ganhou. O Atlético com 1-0 ali, com uma vantagem, pô, sabe, tendo o jogo a seu favor para talvez ampliar o placar e talvez matar de vez o Vasco na disputa, num confronto possivelmente. Só que não é aquele Atlético dos últimos anos. Acho que ficou bem evidente o quanto que esse Atlético dessa temporada é abaixo. Olha que tem jogadores que eu gosto. O Christian, que fez o gol. O Eric, que é um moleque bom de bola também. O Mastriano, que eu acho matador. O próprio Canóbio, que é correria. É raçudo. Tem algumas coisas bacanas nesse Atlético, mas não é aquele Atlético dos últimos anos que era fatal, que era letal, que era complicadíssimo de se enfrentar em competição de mata-mata. Não é mais aquele Atlético. Eu acho que hoje ficou muito evidente no jogo pesado, no jogo decisivo, quanto que o Atlético deixou escapar o resultado. Por outro lado, um time que não jogou bem. Eu acho que pro Vasco assim foi a superação, cara, sabe? Eu acho que o Vasco realmente, depois desses dois jogos, principalmente o jogo de hoje, acho que o Vasco passa de fase contra o Atlético. Posso me enganar aqui, tá? Vocês podem semana no jogo da volta me cobrar, mas eu acho que o Vasco foi grandão para Curitiba, consegue buscar a vaga. Vai ser na superação, vai ser com emoção, com drama, no melhor estilo Vasco da Gama. Eu ainda acho que falta subir um pouco o nível relacionado ao futebol. O próprio Payet, que não consegue render tão bem a cada jogo, não consegue ser aquele Payet que muitos se imaginavam que ele poderia ser. Mas, mano, é um Vasco assim que tem muita alma e muita camisa. E hoje isso foi muito determinante na partida. A presença da galera que estava na arquibancada, os vascaínos, pô, fez muita diferença na disputa, pode ter certeza. E foi uma vitória muito, mas muito heróica do Vasco, estilo Vasco da Gama, realmente, mesmo assim, pro o torcedor bater no peito e falar com muito orgulho que é Vasco. E eu acho que o Vasco saiu muito, mas muito com a moral muito lá em cima para passar de fase. Eu acredito que o Vasco não deixa escapar essa vaga em Curitiba. Olha que jogar em Curitiba é complicado, é um time que é difícil de ser batido em mata-mata, mas eu acho que pelo jogo de hoje, eu acho que ficou a impressão que dá muito, sim, pro Vasco passar de fase. E, tipo assim, eu não tô falando pelo futebol, não, tá? Pô, do Vasco jogando bem, Vasco dominando, não tô falando por esse aspecto, não. Tô falando coisa além do jogo, sabe? A tradição, a camisa, o espírito do time, entendeu? Hoje foi por esse lado. Se tu parar pra ver o jogo do Vasco, tu vê que foi vários e vários erros, mano. No meio de campo, na zaga, o ataque não funcionou tanto com o Vegete pouco finalizou na partida. Cara, não foi um jogo que muita coisa funcionou pro Vasco, sabe? Mas muitas vezes o Vasco é inexplicável. E essa vitória foi uma vitória que não dá pra você tentar entender os detalhes, assim, de como o Vasco conseguiu fazer os gols pra ganhar, cara, sabe? Porque foi muito louco. O último gol, então, foi coisa de maluco, assim, sabe? O gol espírita, realmente. Mas acho que foi evidente quanto que o Vasco tem condições normais, assim, de passar pelo Atlético. O Atlético, eu acho que esse ano de centenário vai ser muito complicado. Dificilmente consegue uma reviravolta na Copa do Brasil contra o Vasco. E acho que o Atlético ficou muito feio perder novamente hoje. As segunda-feiras foi um jogo normal, assim, de brasileiro, 3 pontos. Mas acho que hoje o espírito tinha que ser muito diferente para a partida. E não dava mesmo para deixar o resultado escapar do jeito que foi pro Vasco. Mas acho que vamos ser sinceros que todos os méritos nessa vitória é pro Vasco, é realmente o time da virada. É isso, rapaziada. Deixa um comentário aqui, diz aqui o que vocês acharam dessa resenha, o que vocês acharam do Vasco. Vocês acham que realmente o Vasco foi gigantesco, o Vasco foi espetacular, foi uma vitória com alma, com coração, com garra, uma vitória inexplicável?
deixe seu comentário aqui, faça sua inscrição no canal para fortalecer. É isso, rapaziada. Tamo junto!